Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui com mais episódio do Sindus Talk, podcast do Sinduscom Jovem. E hoje a gente está trazendo um tema focado em execução de serviços preliminares, canteiro de obras e instalações provisórias. Aí eu estou aqui como host hoje, na ausência do nosso presidente do Sinduscom Jovem, o Rafael Pamplona. Estou substituindo ele aqui. Eu, Mário Henrique, estou como conselheiro do Sinduscom Jovem, também trabalho como diretor na Correta Engenharia. A gente está junto com o Jaime. Jaime, se apresenta aí para a galera. Bom dia, boa tarde, boa noite também, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Jaime, eu sou um dos membros conselheiros do Sinduscom Jovem e sou sócio-diretor da Moderniza Construtora. Isso. E hoje a gente vai estar trazendo para falar sobre esse tema o Ismael Ramiro. O Ismael, que já é engenheiro de formação já há um bom tempo, né, Ismael? E ele tem uma especialização na parte de segurança do trabalho também, na parte de gerenciamento de projetos. E esse tema a gente encara que vai ser muito importante, muito legal a gente falar com ele disso, dado a vasta experiência que ele tem, desde estagiário aí tocando obras de grande porte, principalmente na parte de operação, na parte de fazer acontecer mesmo e no planejamento para que esse fazer aconteça mesmo. Eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho aqui e assim que ele se apresentar, ele falar um pouquinho das principais obras dele e a gente tocar esse podcast. Bom, primeiramente eu queria agradecer, o convite do Mário, do pessoal do Sinduscom Jovem, certo? Ismael Ramiro, como o Mário falou, sou engenheiro de profissão, engenheiro civil, me formei em 2013, então vai lá 16 anos, 17 anos de formado. E atualmente eu estou como diretor operacional da Correta Engenharia, né? Estou aqui para participar aí desse projeto, acho muito legal. Pronto. Ismael, aí sobre as tuas obras, eu trabalho contigo lá no dia a dia, eu estou como diretor técnico, o Ismael como diretor operacional lá na Correta, nós somos sócios lá. E eu sei a fundo da tua experiência, mas vamos deixar claro para a galera aqui. O Ismael, ele trabalhou há muito tempo na construtora Paráclito, que é uma empresa que construía obras de alto padrão aqui em Fortaleza, que constrói ainda, atualmente está na tocada de um shopping lá em Pacajus, que inclusive o Ismael também participou da concepção desse shopping, de tudo isso. E nesse período que ele trabalhou na Paráclito, ele desenvolveu um método dele de trabalho, que ele acabou trazendo para a Correta. Fala um pouquinho sobre isso, Ismael. Eu sou engenheiro de civil, como eu já falei, né? Mas eu realmente comecei no chão de fábrica, engenheiro de obra, né? Comendo poeira, né? E tive a sorte, né? Voltando um pouco mais no início, de quando entrei na faculdade já começar a estagiar no segundo semestre, entendeu? Em obra, na construtora Mendonça Aguiar, nosso amigo Emirto, Ronaldo Aguiar. E lá, né, conheci até o mestre que hoje em dia ainda trabalha com a gente, conosco, que é o Magalhães. Lá ele era encarregado de carpinteiro. E consegui pegar no segundo semestre de faculdade 2 prédios do início ao fim. E tive a sorte, né, de entrar numa construtora boa, né? Eles trabalhavam rápido, né? Era uma empresa consolidada, né, de concreto armado, verticalização, de prédios verticais, edifícios. E eu entrei lá na escavação, né? E passei 2 anos lá, né? Foi uma experiência muito boa para pegar essa parte mesmo de obras verticais. E depois, né, saí, fui para a costura Comé, né, a convite do meu amigo hoje, e era amigo antes da vida profissional, um amigo pessoal, que é o Océlio Valente. Ele era engenheiro da Comé e me convidou para ser seu estagiário numa obra da Comé, o Vila de Iracema, né, que era em frente ao antigo Denox, que hoje é a obra do aquário que está inacabada, né? Mas foi uma obra muito boa porque me deu uma visão, a Comé é uma construtora excelente, né? Então tinha muito consolidado essa parte de planejamento, né, de cronograma, a obra era toda planejada nisso, então acabou que também contribuindo para a minha formação. Mas recebi um convite para a construtora Guia, que eram construtoras de economias de casas, entendeu? Saiu um engenheiro, eu acabei entrando como estagiário e fui assumindo devagarzinho as funções, né, do engenheiro e me formei lá, certo? Passei 1 ano e fui convidado para Paráclito Engenharia, do Sabino Moraes. E realmente foi na Paráclito que eu consegui desenvolver, né, toda a bagagem, porque eu passei lá 12 anos, né, iniciei numa obra
que estava no meio pro final, que era o Luzia Moraes, né? Uma obra de alto padrão, de um por andar, né? Então, lá fui conseguindo desenvolver e formando a equipe, que era uma construtora de médio padrão, né? Com a equipe pequena, certo? Mas, ao longo dos 7 prédios que eu trabalhei, eu executei, né? E estava na finalização, como é que se diz? Na execução na Paracto, eu participei efetivamente tanto do planejamento como na execução dos 7 prédios. E lá tinha uma característica muito importante, né? Que era uma obra muito enxuta. Então, desde o início, foi incumbindo na minha cabeça trabalhar com obra enxuta. Então, a gente conseguiu implantar o sistema de construção enxuta, pacotização, entendeu? E como eu participava do planejamento e execução, a gente conseguia fazer um prédio, sei lá, de 2 subsolos, térreo, mezanino, de 22 pavimentos, com 60, 70 pessoas, em 2 anos. E todas as obras que eu participei lá, a gente conseguiu entregar antecipadamente, né? Era uma construtora que trabalhava com um prédio por vez, mas quando eu saí de lá, né, o último prédio foi o Maison Life, ali perto na João Carvalho, perto do Cristo, eu toquei 2 obras ao mesmo tempo, que foi o Maison Classique e o Life, certo? E consegui efetivamente entregar no prazo, na verdade antecipado, certo? Nesse processo da Paracto, né, que foi uma escola para mim, a gente conseguiu desenvolver essa parte de planejamento e era o planejamento estratégico da Paracto, na época, era de construir um shopping do Pacajus, então eu participei do desenvolvimento, do início da pesquisa ao desenvolvimento dos projetos, né, projeto ISA, né, mas eu fiquei só até essa parte de projetos, né. Quando acabou o último prédio, fui convidado pelo Alexandre Acioli, né, para vir para a Correta e iniciamos, né, foi em 2015, 2016, né, e lá para cá também foi as 4 obras. É isso, Mário? Relembrei. Isso, teve uma parte do Reserva Dunas, ali no Porto das Dunas. Aí teve Cascavel 1, Pindoretama 1, Bonito 3, em Camusim e agora a gente está no Terraza. Terraza, exatamente. Porque quando me chamaram para a Correta, o Alexandre, né, o Mário já estava com ele já bastante tempo, era um pensamento, né, deles partir para a incorporação, certo? Porque eles eram uma construtora que era focada no Minha Casa Minha Vida, faixa 1, já tinha executado mais de quase 2.000 unidades, né, entre Maracanaú, Aquiraz, e eles queriam focar na parte de incorporação. A gente pegou essa obra do Reserva Dunas, uma obra complexa, que estava uma obra parada, abandonada há 7 anos, beira de praia, né, de alto padrão, com piscina na cobertura, todos os blocos tinham piscina de borda infinita na cobertura, riachos, né, na parte de área comum, mais de 2.000 metros de área só de jardim, né, e tinha que fazer uma recuperação, né, por estar parada, que teve problema com o órgão ambiental, mas foi desobstruída e a gente pegou. Mas só que nessa época foi lançado, o Michel Temer assumiu e relançou o programa Minha Casa Minha Vida, que estava meio abandonado por causa de falta de recursos. E a gente voltou, né? A Correta voltou para a origem e a gente, nesse intervalo, né, de 1 ano, de 2017, a gente conseguiu engatar com 3 projetos, né? E 3 projetos em 3 municípios diferentes, né? Com 2 tecnologias diferentes, que era Cascavel com quase 200 unidades e Pindoretama com quase 100 unidades, era parede de concreto, alvenaria estrutural, né? E o Camusim, né, eram 7 quadras que abrangiam 300 casas, né, com parede pré-moldada, né, com a tecnologia Casolé, né, da nosso amigo André Montenegro. E também foi um desafio, porque é uma obra grande, tivemos que montar uma usina lá e tal, né? Mas sempre com o pensamento de partir para a incorporação, que exatamente que vem dando certo esse nosso planejamento, apesar dessa pandemia no meio do caminho, né? Isso aí. Ismael, uau, assim, quando você falou que tinha 16 anos de formação, com experiências, quem escuta essa história não disse que são só 16 não, viu? Porque foi muita coisa, uns anos bem agitados, hein? Então assim, Ismael, graças a Deus. Ismael, assim, pelo teu ponto de vista, já que você falou da tua experiência, já construiu vários prédios, tanto residencial, parte vertical, você partiu da parte comercial, shoppings, assim, então foram execuções bem rápidas, né? E pelo teu ponto de vista, qual o ponto de partida, na verdade, que a gente deve considerar para projetar um canteiro de obras bom e principalmente com um custo sustentável? Que hoje em dia
Engenharia visa bastante isso, né? Com certeza, com certeza. Esse é um dos pontos muito importantes, né? Porque você fizer uma obra cara, não ficar viável, então você não consegue nem sair do chão. O primeiro ponto, você tem que saber qual é a característica da obra, quais as premissas da obra. É uma obra rápida, é uma obra longa, é uma obra grande, o terreno é pequeno, é grande, entendeu? Isso é importante, porque se for uma obra rápida, você consegue trabalhar, né, com o canteiro já, com aqueles contêineres e tal. Se for uma obra mais longa, né? Aí você tem que avaliar, certo? Depois você tem que, né, com a definição do projeto, né, você vai avaliar os locais que você tem para verificar onde vai ficar o canteiro, né? Porque você tem 3 disciplinas macros para o canteiro de obra, né? Uma é a área comercial, se for uma incorporação. Onde vai ficar meu stand de venda? Onde é que vai ficar o meu apartamento modelo? Ele vai ficar até o final, entendeu? Então, por isso que é importante você saber qual é o projeto, entendeu? Porque se não tiver espaço, eu já fiz obra com 1.000 metros quadrados, 1.200 metros quadrados, que praticamente a gente teve que fazer um canteiro provisório para quando elevar o subsolo, botar o canteiro para os subsolos e térreos, entendeu? E fazer a alvenaria definitiva para abranger as áreas de vivência, a área de produção. 2, a área comercial. Então, você tem que pensar onde é que vai ficar, né? Então, com a definição do projeto, você vai ver as áreas que estão disponíveis para isso, né? Se o terreno é grande, pequeno. Tudo. Depois, é a área de vivência, né? Para você abranger a parte de segurança do trabalho, né? Aí, para a área de vivência, tem outra premissa. Qual é a tecnologia e qual é o teu cronograma? Porque o cronograma vai te dar a quantidade de funcionário máximo que você vai ter no pico da obra, né? Para poder você dimensionar a sua área de vivência. Porque se você dimensionar a área de vivência pequena, e lá na frente a velocidade da obra chegar a um nível que você não abrange, você vai ter que quebrar ou ter que partir para outro canto, para a área de vivência. Então é importante você ter, no cronograma você gera o histograma, né, e vai ver, ó, determinada época, você vai ter lá 100 funcionários, 150, tua área de vivência abrange, né, porque todo tem aquela, você tem que ter um sanitário para cada 20 pessoas, né, um chuveiro para cada 10, o refeitório vai ter, né? Principalmente agora você tem que ter um certo distanciamento, entendeu? E a outra área, que não menos importante, é a área de produção. Qual é a sua logística? Qual é o fluxograma? O que é que você vai usar? É parede de concreto? Você vai precisar de uma grua? Depende da sua velocidade da obra. Então, o que a gente diz é o cronograma, entendeu? Aonde vai ficar essa grua, né? Sempre é importante, na hora do planejamento, a gente pegar essas 3 disciplinas, né? Comercial, área de vivência e área produtiva. A área produtiva sendo visando o fluxograma dos processos, para você usar menos horas homens ou energia para poder receber o material, estrocar, levar a logística do material na obra, entendeu? A produção do concreto na betoneira, né? Você vai ter vários pontos de produção, né? De várias disciplinas de instalação, de concreto, de alvenaria. Então, tudo isso aí você tem que botar no papel, né? E começar a tentar dimensionar para você não ter retrabalho, né? Porque então, enfim, interfere no custo de obra, né? Você fazer um canteiro, quando começar a segunda torre, vai ter que desmontar para partir para outro canto, entendeu? Então, esses são os pontos que inicialmente a gente vê e que a gente acha importante para começar a dimensionar e estudar o canteiro. Ismael, aí tu falou de 3 pontos principais, né? Só que aí isso daí acaba abrindo um leque grande, né? A gente mesmo na Correta já teve experiência com obra de 9 hectares, como foi o caso lá de Camusim, que era obra com 89 mil metros quadrados de terreno, que a gente tinha a possibilidade de fazer o que quisesse no terreno. Só que aí também gerava uma dificuldade que acabava que eram 7 quadras no terreno, aí como é que a gente faz? Começa daqui, começa dali, vamos começar por qual serviço, tal, e uma tecnologia também diferente da usual, que era a Casolé. Como também a gente teve casos de uma obra que é relativamente pequena, né, um terreno pequeno, que foi lá do Cascavel, né, que era 200 unidades no meio da cidade, né, com um terreno bem pequeno, né, com tecnologia, né, já batida, mas que também apresentava algumas dificuldades. Da tua carreira, o que é que tu imagina aí que foi as maiores dificuldades que tu já enfrentou e como é que tu acha que tu conseguiu sanar elas? Nessa questão de dimensionamento assim do canteiro mesmo. Pronto, você citou o Camusim, né, o Bonito 3 que a gente fez lá. O Bonito 3 relativamente foi fácil. O problema da área é a distância.
Então, você tinha 89 mil metros, entendeu? Então, a cada 100 metros, o cara não pode andar mais de 100 metros, eu acho, para ter um ponto de água ou banheiro. 150. 150, pois é. Mas, assim, para dimensionar, porque a gente lá montou uma usina de concreto, né? Fizemos uma fábrica de paredes pré-moldadas, né? Como a gente tinha espaço, então, para montar a fábrica foi tranquilo, porque a gente tinha um espaço, sabia onde armazenar, então, a gente não tinha um silo lá montado e tudo, né? Mas tem algumas características que a gente faz para minimizar, tipo, começou a obra, qual foi a primeira coisa que a gente pensou? Faz logo o castelo d'água e a infra de água, porque com isso eu consigo botar água, já, né, a infra definitiva, já consigo botar água na última quadra, entendeu? Então já elimina um pouco do problema de água, né, porque a gente tinha alguns poços lá montados, né, e eliminava esse problema porque construção tem que ter água, né, principalmente casas, essas coisas. E a tecnologia nos facilitava porque a gente já levava as paredes montadas, entendeu? E botou alguns containers ao longo da obra, né? Pelo tamanho, né? Para poder nos suprir dessa necessidade da área de vivência, certo? Mas, assim, na Paracto, a gente fez uma obra na Frei Mansueto. Era um terreno de 1.200 metros, era um prédiozinho, tinha 2 subsolos, térreo, mezanino, e eu acho que era 18 andares, o Brisa do Mar. Lá o terreno era pissarra, e muito estreito, então praticamente eu não tinha espaço para fazer o canteiro. Então a gente fez fez a contenção do terreno, né? Fez a contenção, veio o espaço de recuo frontal, que é o único recuo que eu tinha, porque o lateral, né, era muito estreito, era 3 metros, né? E nesse frontal a gente fez um estandezinho pequeno e alguma coisa de área de vivência, né? E construímos 2 subsolos com pouca gente para poder suprir e depois transferimos para o subsolo e para o térreo realmente a área de vivência, o canteiro, né? Definitivo e pronto. Então teve essa dificuldade porque eu tive que fazer um provisório para ir para o definitivo. Então no provisório eu não podia gastar muito, entendeu? Para depois fazer realmente a área de vivência, né? E a área de produção dimensionada o nosso efetivo de obra, entendeu? E outro ponto, né? Tu falou de Cascavel também, né? Cascavel, você falou que o terreno era pequeno, realmente era muito pequeno. Então, quando a gente planejou a obra, era 200 apartamentos, quase 200 apartamentos, 4 blocos, né? Era 220 metros, era um trenzão, né? 220 metros de comprimento. E tinha que se resolver o problema de logística, né? Não sei, lembra que a gente ficava batendo na cabeça e tal. E a gente resolveu, né? Pensando como a gente comprou uma manipuladora, né? Então resolveu o problema de logística horizontal e vertical. A gente começou a trabalhar com argamassa estabilizada, então, e os tijolos paletizados. Então a gente conseguiu resolver essa parte. A betoneira praticamente não rodava, porque toda a massa já vinha, a Supermix nos fornecia. Então chegava a massa no final da tarde, a gente já subia todo o material, né? Para o pessoal amanhecer o dia. Já está com o material lá, tanto tijolo, bloco, né, como argamassa. A gente conseguiu, na época, uma obra não é tão grande, mas a gente conseguiu botar quase 70 pedreiras em produção ao mesmo tempo, sem ninguém perder 1 hora de serviço, esperando chegar a massa num horário, nem nada, porque a gente já conseguia abastecer por causa dessas tecnologias, né, que na época estava se iniciando, né, aqui em Fortaleza. Há um tempo atrás era meio que monopolizado, né? Tinha pouquíssimas empresas que trabalhavam com isso, com argamassa estabilizada. Mas como é que tu acha que está agora? E com esses aumentos dos preços, tu acha que está viável totalmente? A gente consegue tocar uma obra ali na fase de reboco, né, de quase sem betoneira já? Dá para trabalhar assim? Rapaz, eu acho que é uma tecnologia que veio para ficar, porque a logística é um gargalo numa obra. Chega um ponto que tu não consegue aumentar mais a equipe produtiva porque você não consegue suprir de material, entendeu? Então chegou a argamassa, que vem já produzida da usina. Se você botar uma composição pau a pau que você produz na obra com da usina, se você for olhar cegamente só os números, você vai ver que não compensa. Mas a velocidade, a produção e a logística da obra que tu vai economizar, isso já valeu a pena, né? Você botar a hora de betoneiro, a hora de subida de material, de manhãzinha cedo, a hora extra, o cara tem que chegar mais cedo para subir essa massa. E a gente já faz tudo isso no final da tarde. Então, todo mundo chega já já tem aquele argamassa para produzir. Então, pronto, eu acho que já vale a pena, né?
trabalha com dutos, então ele laminou o foguete na obra. Não temos grua, né, na obra, mas com essas implementações simples, a gente conseguiu ter uma logística boa na obra sem perda de tempo, entendeu? E pelo que tu conhece de outras construtoras, o pessoal tá fazendo isso? Tu falou dutos, falou manipuladora, falou da argamassa estabilizada, isso daí tá bem difundido mesmo ou a galera tá meio... Mas o pessoal aqui que constrói aqui mais na Aldeota, né, geralmente nos terrenos menores, aí fica meio inviável para manipuladora, né? Nosso terreno lá tem 6.500 metros, aí. 6.500 metros, o do Terraza. Então a gente consegue trabalhar bem com a manipuladora, né? E além do elevador climareiro, né? Mas assim, as obras hoje em dia que eu tenho observado de colegas, estão todos usando a argamassa polimérica, ou estabilizada. Bacana, viu? E assim, pela toda a experiência, todas as suas vivências, eu vi que a gente toca bastante nessa parte de novas tecnologias, novas possibilidades, sustentabilidade, para tudo alinhar em produtividade. Então, assim, com todas essas novas tecnologias, como é que a gente consegue escolher realmente o melhor tipo de instalação provisória para aplicar no nosso canteiro de obras? Lá na Correta, a gente trabalha justamente, a gente faz a premissa se a obra é uma obra rápida ou uma obra que vai durar seus 2 anos. Quando é uma obra que vai durar seus 2 anos e eu tenho espaço para implementar, geralmente a gente trabalha com um barracão assim, da área de vivência, vamos botar área de vivência, certo? Com bloco aparente, né? A gente já tem de outras obras, né? Já todo amadeiramento e as telhas de fibrocimento, a gente usa aquela Top Comfort, que já vem pintada de branco, né, para poder ter uma qualidade térmica, né, dos trabalhadores. Trabalhamos também com telhas também de vidro, tipo uma clarabóia, para também trabalhar com essa parte de iluminação, entendeu? Basicamente é isso, entendeu? E se a gente for trabalhar uma obra rápida ou com terreno, já estou me repetindo, né? Mas a gente já trabalha com container, que você chega lá já está montado, já que a obra rápida não compensa, entendeu? Beleza. E, gente, a gente está fechando aqui esse bloco. A gente já está aqui há um bom tempo já tratando sobre esses assuntos. A gente viu aqui sobre algumas tecnologias que eram bastante novidades há um tempo atrás, mas que agora, o próprio Ismael falou aqui, o pessoal já está começando a usar, está usando bastante, já como argamassa estabilizada, né, a questão de dutos, né, e outras mais. E a gente ficou também num ponto do que é o mais viável ali. A obra mais rápida, então vou colocar os containers, uma obra mais longa. Será que é mais viável fazer instalações maiores, mais amplas, já para durar mais tempo? E no segundo bloco, a gente vai ver como isso influencia no custo da gente, né? Então a gente vai ver bastante sobre isso. Então tá feito o convite. Quem curtiu esse bloco aqui da gente, tá feito o convite para acompanhar o próximo, que também vai ser com o Ismael. E daqui a uma semana a gente já tá por aqui de novo. Beleza? Valeu! Valeu!